Ju, boa tarde a todos. Acaba de ser cancelado um pronunciamento marcado para hoje do presidente Bolsonaro. Foi cancelada também uma entrevista coletiva de ministros. Tudo isso tinha sido confirmado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Eu quero mostrar agora para vocês imagens, agora há pouco, do Palácio do Planalto, no momento em que houve esse anúncio de cancelamento do pronunciamento e também da entrevista coletiva. A justificativa oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência foi de que o presidente Bolsonaro estava participando de uma reunião. Ontem, no pronunciamento, Bolsonaro sugeriu, contrariando todas as evidências científicas, todas as recomendações médicas, que as atuais restrições à circulação de pessoas eram exageradas. Bolsonaro defendeu que as escolas devem voltar a funcionar e que a Covid-19 é um problema que afeta principalmente ou quase que exclusivamente idosos. Bolsonaro chamou mais uma vez de gripezinha a doença que já matou 48 brasileiros e provocou quase 19 mil mortes no mundo. Bolsonaro falou sobre ele também, disse que tem um histórico de atleta e que se fosse contaminado pelo vírus, teria quase nada ou sentiria no máximo o que ele chamou de uma gripezinha, um resfriadinho. E disse ainda, fez críticas ao trabalho da imprensa e no pronunciamento defendeu ainda que autoridades deixem o que ele chamou, o que ele disse que é uma terra arrasada, com a proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamento. O pronunciamento provocou uma reação forte, críticas fortes, como mostra a repórter Joconda Brasil. O pronunciamento durou 5 minutos, mas as reações continuam até agora. O governador do Rio Grande do Sul, estado que durante a madrugada registrou a primeira morte por coronavírus, pediu que a população permaneça em casa. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. O governador de Santa Catarina disse que ficou estarrecido com o pronunciamento do presidente e decretou mais uma semana de quarentena no estado. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha um equilíbrio e baixe a curva de contaminação. A determinação do governo é que continue em casa. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é médico, reforçou a orientação para que a população respeite o decreto que restringe a circulação no estado e criticou a postura do presidente. Mas vai ter o desemprego, mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Isso é decisão médica. Nós é que sabemos como deve ser estabelecido o protocolo. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha. Respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou numa rede social que o pronunciamento mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a presidência da República. Os danos são imprevisíveis e gravíssimos e que, em respeito às vidas dos maranhenses, bem como em sintonia com cientistas e profissionais da saúde, manterá no Maranhão todas as providências preventivas e de cuidado em face do coronavírus. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que buscou as orientações dos técnicos, dos médicos, das autoridades e também dos países que já passaram pelo pior da crise e que todo o nosso objetivo é aliviar o sistema de saúde para que as pessoas que eventualmente fiquem doentes possam ser tratadas.
Por isso, suspendeu temporariamente as aulas, festas, o comércio e os bares. Com menos gente circulando, o vírus circula menos e a gente não tem uma multidão batendo nas portas dos hospitais ao mesmo tempo. O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que a prioridade nesse momento é preservar vidas. Nós temos uma situação em que a ciência conhece sobre o coronavírus. E ao conhecer, eu quero seguir a ciência. Eu quero cumprir todo o regramento. O presidente Jair Bolsonaro, agora de manhã, voltou a criticar o isolamento social proposto por especialistas e autoridades de todo o mundo, como forma de combater o espalhamento do vírus. Ele se justificou dizendo que o isolamento vai criar uma crise econômica e gerar desemprego, o que, segundo afirma, pode levar a conflitos sociais e abalo na democracia. O presidente disse que espera que o vírus não mate ninguém, mas afirmou que outros vírus mataram. E, nas palavras dele, não criou essa comoção toda. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje, reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém. Mas outros vírus mataram muito mais do que esse. Então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos. Na entrevista de hoje, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou também o rompimento com o presidente Bolsonaro, um rompimento político. Caiado é o principal aliado do DEM e apoiou Bolsonaro desde a primeira hora lá na campanha eleitoral. Maju. Obrigada, Juliana. E olha, é bom a gente lembrar aqui que essa recomendação de isolamento social não vem do nada. Ela é uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. Como disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, que é o Wanderson Oliveira, numa entrevista coletiva no último domingo. Desta maneira, é importante alertar que temos até agora o isolamento ele é recomendado neste momento. Pedimos a todos, reforcem as medidas de isolamento que a Secretaria de Saúde do município, do Estado, do Ministério está pedindo.